noite a todos. Conselheiro Odilon, presidente Pedro Afonso, Adenauer, todos os economistas aqui presentes e os que também vão assistir futuramente na TV Economista. Agora a gente inicia a apresentação da Comissão de Economia do Setor Público, cujo coordenador, conselheiro Odilon Guedes, já está aqui com a gente. E passo a palavra então para o conselheiro Odilon. Uma boa live a todos. Tá. Bom, boa noite a todos. É um prazer muito grande poder estar aqui apresentando aí a proposta de trabalho da nossa comissão. Queria dizer, inclusive, aí com a nova gestão do Pedro, aí o conselho está com um dinamismo muito grande e eu acho que vai dar, tenho certeza, vamos fazer um trabalho muito grande aí sob a liderança do Pedro. O apoio do Júlio e dos demais funcionários está sendo muito importante. E a nossa comissão, preliminarmente, que ela pode ser ampliada, ela tem como membros o Adenauer, que está presente hoje aqui, depois seria interessante ele poder falar um pouco, a Salete, que infelizmente ela está dando aula, como também o Wellington ia fazer uma palestra hoje, e o Sérgio, que é o delegado de Santos, nós não sabemos se ele vai entrar ou não. Mas antes de eu começar a falar sobre as atividades na nossa comissão, acho que seria importante o Pedro, aí, o presidente, poder explicar um pouco aí como é que ele está vendo esse trabalho. Tudo bem, Pedro? Tudo certo. Obrigado, conselheiro Odilon, demais colegas, Júlio, nosso gerente executivo, e todos os que estão assistindo pela TV Economista. Na verdade, já há alguns anos, desde 2020, nós temos centrado força também nessa comissão de economia do setor público, porque, tradicionalmente, os economistas foram empregados e muito no setor público. Nos últimos anos, nem tanto. Mas talvez até pelo modelo de contratação do economista, ou, aliás, dos funcionários públicos. Então, o que nós estamos propondo, através desta comissão, novos modelos, né, de tipos de contratação, mostrando a importância do trabalho do economista para o desenvolvimento das comunidades municipais e também da sociedade local, da economia local. Então, através da força condutora do governo, sem, evidentemente, esquecer o setor privado, nós vamos, possivelmente, fazer com que todos se beneficiem. E esse papel deve ser feito também, ou deve estar presente o economista, que tem a formação suficiente para isso. Então, nós temos no Conselho uma comissão específica sobre isso, que está sob a batuta do conselheiro Odilon, e queremos que todos participem. É muito importante que tanto o setor privado quanto o setor público estejam bem servidos de economistas. Muito obrigado, conselheiro Odilon. Bom, então, veja, a nossa comissão ela tem um objetivo fundamental de mostrar a importância do setor público para a sociedade brasileira e, do ponto de vista do planejamento público, do ponto de vista do papel do orçamento público, as suas leis, o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a lei do orçamento, e o papel do economista no desenvolvimento dessas atividades. Tá? É importante lembrar que o Estado tem um papel muito importante, principalmente numa sociedade que nem a brasileira. Só dois dados que eu sempre me refiro: cerca de 83% de quem estuda no Brasil antes de entrar na universidade está em escola pública. E 160 milhões de brasileiros não têm plano de saúde. Então, depende diretamente do Estado, nos seus vários níveis, federal, estadual e municipal. Então, além disso, cerca de 33% do PIB, a carga tributária, ela representa cerca de 33% do PIB. Então, é muito importante a ação do Estado e muito importante a nossa participação. Então, a nossa comissão, primeiro, é destacar a questão do planejamento público. O Estado tem 3 funções básicas, né? O governo, que é a função alocativa, é o Estado que analisa quais as áreas que precisam de investimento: saúde, educação, segurança, infraestrutura, pesquisa, tecnologia.
O Estado e o governo têm um papel fundamental do ponto de vista da distribuição de renda. Tá? Você pega qualquer livro aí na área de economia do setor público, tem um destaque grande para isso, e a questão estabilizadora, que é procurar manter o pleno emprego e controlar a inflação. E o nosso papel é fundamental pela nossa formação. Então, a questão do planejamento público, depois aí eu vou discutir um pouco a questão do planejamento municipal, tá? Então, essa é uma função fundamental, e o orçamento público. Veja, pessoal, todos os tributos do Brasil, seja a nível municipal, estadual ou federal, estão registrados no orçamento público. E você não pode fazer nenhuma despesa pública se não tiver registrado no orçamento. Tá? Só para a gente ver a importância. E é um tema muito pouco discutido. Tá? Eu tenho uma experiência importante na área, eu fui vereador por 2 legislaturas aqui em São Paulo, fui subprefeito, a minha dissertação de mestrado é nessa área, e eu dou aula de economia do setor público na FAAP e nas faculdades Oswaldo Cruz, tá? Então eu acabei me desenvolvendo nessa área, que é uma área fundamental. Então precisamos discutir a questão do orçamento público. E mais, qual é o papel do economista? A nossa formação, ela é toda ligada à questão da gente pensar o planejamento, de, por exemplo, um economista que atua numa prefeitura, as receitas da prefeitura vão estar influenciadas pelas questões macroeconômicas, de taxa de juros, investimentos. Você tem N transferências federais e estaduais para os municípios, tá? Estadual, ICMS, IPVA, federal, por exemplo, Fundo de Participação dos Municípios. A economia não cresce e não tem recursos, ou diminui os recursos. Então, nós temos uma formação que nos permite trabalhar desse ponto de vista. Tá? Então, a nossa comissão, em primeiro lugar, nós vamos fazer reuniões com os delegados das delegacias nas diversas regiões do Estado, e também delegados municipais, para poder discutir essa questão com eles, porque eles é que vão ser o braço da comissão e do Conselho Regional pelo interior de São Paulo. Só para lembrar, cerca de 33% do PIB do Brasil, esse PIB é vinculado ao que se produz no estado de São Paulo. Tem uma importância muito grande, uma população de 44 milhões, que é basicamente igual à da Argentina. Então, nós temos um papel extremamente importante nesse sentido, de nós podemos desenvolver esse trabalho. Então, nós vamos fazer encontros com delegados das regiões, delegados municipais, para discutir esse trabalho e incentivá-los a desenvolver. Posteriormente, nós vamos, a partir dessas discussões, incentivar que os delegados se reúnam nos municípios com lideranças municipais, tá? Com sindicatos de trabalhadores e sindicatos de empresários, associação comercial, Rotary, com as lideranças e com os vereadores, para mostrar a importância do planejamento público, a questão do orçamento, procurar desenvolver e dar transparência para o orçamento público e mostrar o papel do economista. Os economistas nas prefeituras têm um papel importante para ajudar a planejar os gastos municipais, pela nossa formação. Então, nós precisamos mostrar isso para a sociedade e para as prefeituras, para contratar economistas desse ponto de vista. E também as câmaras municipais, que têm que fazer um trabalho de fiscalização. Para dar um exemplo, a Câmara Municipal de São Paulo, a Comissão de Finanças e Orçamento, ela tem uma assessoria de cerca de 10 economistas, doutores, etc., ou às vezes nem precisa ter experiência, para poder auxiliar os vereadores. Isso nós precisamos disseminar pelo interior de São Paulo, as cidades grandes têm condições de fazer isso, e as menores podem contratar economistas através de empresas para fazer esses trabalhos pontuais. Então, nós precisamos desencadear e desenvolver esse trabalho junto aí das delegacias, como eu falei, do ponto de vista de incentivar esse trabalho e de conhecer. Porque, veja, muitas pessoas ainda, como não conhecem a importância do orçamento público e do planejamento, não discutem o papel do economista. Então, nós precisamos debater, desenvolver esse trabalho, mostrar essa importância. Outra coisa muito importante também
só para lembrar, a lei do Estatuto das Cidades, ela define que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes têm que ter um plano diretor. E o plano diretor tem que estar vinculado às leis orçamentárias, ao plano plurianual, que é um plano de 4 anos. Tá? No primeiro ano do prefeito, governadores e da presidência da República, tem que ser elaborado o plano plurianual, que depois ele é aprovado pelas câmaras, assembleias e pelo Congresso Nacional, e aí ele vai ter uma vigência de 4 anos, destacando não, obrigatoriamente colocando todas as despesas de capital, que são investimentos, compra de material permanente, tá? E veja, outra coisa importante desse plano é que, além de colocar esses investimentos todos, ele tem que colocar as despesas decorrentes desses investimentos. Então, por exemplo, se você faz um hospital, ele tem que estar lá no plano plurianual quanto é que custa construir o hospital e comprar os equipamentos, raio-x, tomografia, todo o aparato para o funcionamento do hospital. E também no plano plurianual, colocar as despesas decorrentes, que depois que você construiu o hospital, você precisa contratar dezenas de médicos, enfermeiras, pessoal de limpeza, segurança, toda a burocracia do hospital. Isso tem que constar do plano plurianual. E as despesas de caráter continuado, que é o que já tem. Se já algum hospital no município, quanto é que ele vai gastar nos próximos 4 anos, pós de saúde, ou na área da educação, as escolas. Então, isso é muito importante. Nós destacamos e colocamos. E, como eu falei, isso é muito pouco conhecido. A minha experiência de vereador mostrou isso aqui em São Paulo, que é a cidade mais rica do país, tá certo? Então, veja, nós precisamos disseminar esse debate no interior. A LDO, que é uma lei que coloca entre as suas funções, colocar as prioridades para o ano subsequente, ela é aprovada anualmente, e depois a lei do orçamento, como eu já falei, que tem que ter todas as receitas e as despesas. E como eu coloquei agora há pouco, todo esse processo tem que estar ligado ao plano diretor. Porque, veja, o plano diretor é um plano que é um plano de 10 anos, ele coloca as diretrizes gerais do município. E essas diretrizes que vai se procurar desenvolver durante esses 10 anos, elas têm que estar ligadas a investimentos que vão estar no plano plurianual. Então, colocando preliminarmente a importância desse processo todo. E que nós, eu quero repetir, temos essa formação, tá? Do ponto de vista de, por exemplo, economista, do ponto de vista macroeconômico, para onde deve caminhar a economia brasileira, a inflação, a dívida pública, porque o município ele sofre o reflexo do país se está crescendo ou se está com problemas. Tá? Por exemplo, se o país entrar em recessão, vai cair as receitas e, logicamente, a transferência do ICMS, que é um tributo estadual, e 25% o Estado repassa para o município onde ele arrecadou, e IPVA também é um tributo estadual, que 50% o Estado repassa para o município onde o veículo é registrado. E, por exemplo, no caso federal, o Fundo de Participação dos Municípios, ele é formado pela arrecadação de imposto de renda, IPI, que são tributos federais, e 23,5% são divididos entre todos os municípios do Brasil, 5.670. Tá, então, só para ver, tem um conjunto de informações importantes para nós passarmos para a sociedade e mostrarmos que nós temos essa condição de ajudar ao planejamento municipal e resolver os problemas do município. Tá? Então, isso aí são questões muito importantes que nós temos que desenvolver. E, além de tudo, por exemplo, a gente tem que... Você tem hoje todo um trabalho de, como economista, auxiliar a gestão pública clássica na gestão pública digital. Nós também temos condições de fazer isso, e o nosso grupo de trabalho vai procurar desenvolver isso. E, finalmente, o Conselho nós estamos fazendo uma sugestão aí para o conjunto do Conselho, contratar um estagiário para ele ajudar nesse sentido. Então, nós fazemos reuniões, nós pretendemos fazer reuniões por regiões do Estado, então, São José dos Campos, Santos, Araçatuba, Bauru, Presidente Prudente, e, a partir daí,
vamos aí, através do estagiário, ver que tipo de informações a gente pode ir elaborando e auxiliando nesse debate. E essa questão de transformar a gestão tradicional também numa gestão digital. Então, basicamente, são essas as atividades que nós pretendemos desenvolver, e nós montamos essa comissão inicial, que pode ser ampliada, eu espero que seja, que inclusive o Adenauer está aqui presente. Então, Adenauer, você quer colocar mais alguma questão aí para complementar aí a nossa abertura? Fica à vontade, faça favor. Olá, boa noite a todos e todas. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade ao Pedro, ao Odilon, de estar participando dessa prestigiosa comissão. Eu acho que você bem resumiu muitas das coisas que o economista pode fazer e as oportunidades que nós podemos levar para o desenvolvimento dos municípios e as localidades. Isso a gente tem que entender que quando a gente fala do local, a gente também tem as questões regionais. Os empreendedores, digamos assim, da gestão pública, né, os prefeitos, eles podem fazer uma gestão inovadora. Eu acho que pegar um aparato do orçamento, o aparato legal, os instrumentos e ferramentais que o economista tem, a partir de uma análise macroeconômica e estabelecer esses impactos dentro do planejamento e o desenvolvimento local. Para quê? Para que consiga estar desenvolvendo a região, gerando emprego, renda e justiça socioeconômica, né? Justiça social. Creio eu, e as mudanças legislativas que houveram nos últimos tempos têm muitas oportunidades. Há uma modernização da legislação, que ela vem no passo da desburocratização, vem no passo dessa questão da virtualização da gestão pública, né, para dar um conceito um pouco mais de cidades inteligentes, e também gera muitas oportunidades para o economista. Até a própria modernização das leis, da lei de licitação, que hoje eu conversei com o prefeito da minha cidade esses dias, ele falou que ele vai ter que fazer um concurso para criar se eu não me engano, a lei obriga a criar tipo um comissário de planejamento de compras. Olha que legal. Eu falei para ele, numa dessas, faço favor de pôr a oportunidade no concurso público para um economista. Essa função tem que ser executada por um profissional que consegue mensurar efetivamente a demanda, né? E saber também da oferta que o município tem que executar de serviços para os seus cidadãos. Então, é uma ótima oportunidade para os economistas. É uma lei que vai ter até julho do ano que vem, que ela vai ter que ter esses concursos públicos e vai criar esses cargos. E na onde fala que tem que ser concursado. Bom, em situações que não foram concursadas, será, e eu creio que poderá ser uma oportunidade para nós economistas também. Então, além de assessorar as comissões de orçamentos e finanças nas câmaras municipais, que são oportunidades, nós podemos assessorar os prefeitos no quesito do seu planejamento e identificar essas oportunidades e implementar regras modernizadoras dentro da gestão pública, regras de compliance, né? Metrificações para índices para verificar os resultados efetivos de uma política pública e, consequentemente, melhorar a governança pública, que é um assunto muito latente e que eu acho que é o passo modernizador. É o passo modernizador da sociedade, é um passo que vai trazer um desenvolvimento.
vou até dar uma amplitude para o desenvolvimento no sentido digital das coisas, né? E, consequentemente, há espaço para muitas inovações. Então, assim, creio que essa comissão vai ser muito frutífera, vai subsidiar os economistas para demonstrar as possibilidades de prestação de serviços que nós podemos fazer nas localidades e esclarecer muito também uma reaproximação da sociedade, né? Da questão de nós conseguirmos demonstrar que a economia faz parte da realidade do dia a dia. E a economia passa, consequentemente, pelo desenvolvimento. Então, eu acho que essa questão vai ser muito salutar. Tá? Agradeço aos colegas, agradeço mais uma vez ao Pedro a oportunidade e, consequentemente, a oportunidade de estar defendendo a nossa profissão, que é tão bonita e tão bela. Muito obrigado, Adenal. Eu queria passar a palavra para o Sérgio, que é o nosso delegado em Santos. Por favor, Sérgio. Bom, boa noite a todos aí, todas. Essa questão, esse tema para mim ele é muito apaixonante, porque eu trabalhei muitos anos nessa área, né? Eu trabalhei em diversos municípios do estado de São Paulo, né? Então eu tive muitas experiências. Eu peço licença para falar um pouquinho da minha experiência, porque eu acho que ela ajuda, né? Não é uma coisa personalista, não. É só como exemplo, né? Eu acho que é muito importante. Primeiro, assim, diversas vezes eu coordenei a elaboração e o controle da execução orçamentária em diversos municípios, né? E eu posso afirmar assim que muito poucos profissionais conhecem, né, os instrumentos, né, de planejamento orçamentário e as metodologias de construção, né, dos orçamentos, né? Então, muitos poucos profissionais, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com planejamento estratégico e tive a oportunidade de fazer o planejamento estratégico das diversas áreas, saúde, educação, assistência, e ter a responsabilidade de trazer para o orçamento, né, o resultado desse planejamento. Quer dizer, o que se pretendia fazer, o quanto custava, e colocar isso dentro do orçamento como programas, projetos e ações, né? E de forma transversal, né, envolvendo diversas secretarias. Então, esse é um trabalho muito apaixonante, porque humaniza os números do orçamento, sabe? Porque muitas vezes o pessoal fala assim, trabalha com orçamento público, é números. Não, orçamento público não é números, né? Cada centavo que está ali, né, ele tem um destino, e tem um destino no interesse público, né? Então, ele vai para a saúde, ele vai para a educação, ele vai para a assistência social, ele vai para a área de habitação, desenvolvimento urbano. Então, não são simples números, né? E a gente, por exemplo, tem muitos profissionais da área dentro da Secretaria de Finanças, ou seja, na Secretaria de Planejamento, pessoal da área de contábeis, né? Mas, sem desmerecer, a visão, né, do orçamento público não é uma visão contábil, né? Embora tenha a contabilidade pública e seja muito importante, mas é muito importante a gente ter essa visão de planejamento, né? Da gente entender o que são aqueles números que estão ali e a importância deles, por que eles se relacionam. Eu estou dizendo isso porque assim, é muito importante o economista se envolver com as políticas públicas, né? Então, ele pode atuar tanto numa secretaria, depende da organização de cada prefeitura, o orçamento público às vezes está na Secretaria de Finanças, e muitas vezes o orçamento público está na Secretaria de Planejamento. Finanças controla as entradas e saídas, o caixa praticamente, e você tem uma outra secretaria que planeja e define, né, os valores para cada dotação orçamentária, né? Enfim, define a destinação das receitas de acordo com as necessidades do município, né? Então, eu acho importante porque
o economista ele pode ter uma atuação muito importante numa Secretaria de Finanças, numa Secretaria de Planejamento e em muitas outras secretarias, né? Eu, por exemplo, fui secretário junto de Educação e eu fui deslocado para a Educação por conta do Fundef. Não é o Fundeb, o Fundef, lá atrás, né, em 97, 98, porque desestruturou toda a área de educação do município. E precisaria reestudar, readequar todos os recursos, pensar. E eu acabei indo para a educação por conta disso. Então, eu atuei na área de assistência social, também tem recurso fundo a fundo, enfim, tem prestação de contas, tem as regras para a utilização do recurso. O que eu estou dizendo com isso? Que o economista também pode atuar em diversas secretarias, em várias áreas, né? E eu, recentemente, participei de um evento, eu sempre falei isso, já falei umas 2, 3 vezes, né, na área de desenvolvimento urbano, e tem uma reclamação deles que não tem, os arquitetos reclamam que não tem economista atuando nessa área, estudando, pesquisando, né, e contribuindo com os estudos econômicos na área de desenvolvimento urbano. Então, eu acho que nós temos uma área muito interessante de trabalho para o economista, né? Mas precisa formar. Eu dei aula na Universidade Católica de Santos de economia do setor público, em que essa disciplina foi tirada, né? De uma hora para outra eles extinguiram essa disciplina, né? Eu não sei como é que está hoje os currículos, mas foi uma disciplina que saiu, né? Acharam que não era importante, não tinha importância. E era da maior importância, porque eu dava todas essas questões do plano diretor, o PPA, LDO, orçamento, o que é empenho, o que é reserva, como é que funciona. E eu acho que essa disciplina ela não é importante só para quem vai trabalhar na área pública, né? Ela é importante para aquele empresário ou aquela empresa que vai vender, ou vai fazer uma licitação pública, quer dizer, ela vai interagir com o poder público, ela tem que entender como é que as coisas funcionam dentro do poder público, né? Então, é uma disciplina importante e eu acho que a gente precisa precisa dar alguma formação para os economistas, né, nessa área. Precisa gerar formação para que eles entendam as diversas políticas públicas e onde é que eles podem se enquadrar, né? Então, é um pouco isso que eu gostaria. Muito bom, Sérgio. Acho que o Adenauer, você, complementaram de forma muito clara a importância. Eu sou entusiasta dessa área aí, porque, veja, quando eu fui vereador, eu fui a primeira vez aqui em São Paulo, 93 a 96, eu percebi a maioria dos vereadores não conhece nada. E é um tema que aí, a partir daí, eu fiz um esforço enorme para tentar disseminar, e a gente tem conseguido, mal ou bem. E a sociedade quer dinheiro público, quer dizer, nós aqui pagamos tributos. Então, a sociedade precisa controlar, ver a transparência, e isso que você colocou também. Nós temos condições de ajudar essa questão do... Só para dar um exemplo, você estava falando, olha, por exemplo, você tem uma tendência que os casais têm menos filhos, e, ao mesmo tempo, as pessoas estão vivendo mais. Isso muda do ponto de vista de investimento em equipamentos, que você, no decorrer dos anos, não precisa ter tanta creche e precisa ter equipamento para atender as pessoas aí mais velhas, que estão vivendo mais. Quer dizer, a questão da saúde pública, as pessoas ficam mais velhas, precisam de mais remédios. Só para dar um exemplo de que isso tudo, nós temos todas as condições aí de ajudar o prefeito a melhorar muito a qualidade do trabalho dele, tá? Então, acho que é isso aí. Podemos abrir aí, quem quiser fazer alguma pergunta. Um detalhe que eu acho que é importante na elaboração, por exemplo, dos instrumentos antes de ir para a Câmara, né, tem que ter um estudo, né, de risco, por exemplo, né? Quais são os riscos, né, para aquele exercício, para aqueles 4 anos, quais são os riscos, quais são as possibilidades de acontecer, né, que colocam em risco aquele orçamento, né? Então, esse é um estudo maravilhoso, um estudo que o economista tem condições de elaborar, e é um trabalho muito bom, é um trabalho de inteligência, que você tem que prever, né? Quais são os riscos, e você tem que apresentar quais são as alternativas àqueles riscos, né? Isso, normalmente, é muito mal feito, geralmente é mal feito, e deveria ser muito bem feito, né? Porque seria fundamental para a gente, para que as coisas corram adequadamente, né? Muito bom.
Conselheiro, nós recebemos aqui uma pergunta, na verdade duas, do Fauzi. Fauzi, você nos ouve? Prefere fazer a pergunta verbalmente ou a gente lê aqui a pergunta para o conselheiro? Tudo bem, Odilon. Nós fomos colegas lá na PUC, né, no mestrado, lembra-se? Lembro, lógico. Tudo bem, Fausto? Você sempre prestigiando a gente aí. É um prazer, é uma satisfação. Vocês são os cérebros, né, deste país, tá? Eu sou de uma cidadezinha de 10 mil habitantes, a 500 quilômetros daqui da capital. Lá não existe competência para fazer orçamento público. Por isso eu coloquei essas questões aí, né? E eu acho que os consultores estão entregando os papéis preenchidos, pura e simplesmente. Né? A coisa não funciona desse jeito, né? É preciso fazer medição, é preciso ver aquilo que você falou, né, Odilon? Afinal, qual é o público que precisa ser assistido? Enfim. E aí me ocorreu esses treinamentos de curta duração para formar competência, né, nessas prefeituras todas isoladas. E talvez em conjunto com alguma grande empresa, né, que tenha essa expertise toda em online, enfim. Porque os camaradas não podem ficar nem se deslocando de uma cidade para outra, isso é complicado, vai querer ir com o carro da prefeitura e não com o carro próprio. A gente conhece, né? Como é que é o povo brasileiro como um todo. Então, o online poderia ser uma boa, realmente. Em 5 meses, 6 meses, você teria mais competência. E o que é melhor, levaria o nome do Corecon São Paulo também, né? No bojo dessas iniciativas todas. Enfim. Muito boa, viu, Fausto, essa questão que você está levantando, que é isso, o que acaba acontecendo é que os prefeitos acabam repetindo o orçamento, aumenta 5%, 10% e fica tudo por isso mesmo. E aí o processo orçamentário é um processo de planejamento, não é uma questão contábil simplesmente, tá? De colocar de um lado a receita e outra a despesa, e aumentar conforme a inflação. Você precisa pensar a realidade do município, do país. Então, acho que você lembrou muito bem essa questão aí, que é mais um aspecto aí da importância da nossa categoria nessa área aí. Muito bom. Então, Pause, isso que você comentou, a gente tem discutido já há alguns anos, né, nos anos que a gente estava fora do Conselho, mas antes, 2009, 2010, a gente criou no Conselho dois projetos, um chamado Economistas nas Prefeituras e Economistas nas Câmaras Municipais. Depois de 2010, ele foi abandonado e a gente começou a retomar o ano passado, no planejamento de atividades do ano passado e este ano também. É claro que ele tem que sempre ser atualizado, mas era justamente essa a ideia de que, num primeiro momento, o então presidente do Corecon, Antônio Luiz, ele pensava em ter um economista, pelo menos, concursado em cada município. Entretanto, a gente mostrou que é impossível. Existem municípios que não podem ter um economista, não tem capacidade para ter um economista concursado. Então, o desenvolvimento que eu dei no início da minha gestão como presidente em 2010 foi uma transformação da ideia, uma adaptação. Naqueles municípios que têm condições de ter um economista, então a gente incentivaria o concurso público. Mas naqueles outros municípios, eu diria que é quase 90% dos municípios, eu não sei o número, mas é um número imenso, mais de 550 municípios, certamente, do estado de São Paulo, não têm condições de ter um economista. Como é que funcionaria? A gente procuraria que a prefeitura fizesse licitações para horas de economistas especializados. Portanto, escritórios de economia que quisessem trabalhar para prefeituras iriam entrar numa licitação, vender um determinado número de horas de trabalho e esse trabalho seria dedicado aí à prefeitura, né? Nessa área de orçamentação, nessa área de tributação, etc. Isso foi a ideia original. Mais recentemente, a gente discutindo isso com o Odilon, agora já neste exercício, nós deparamos com aquilo que você está falando.
Na verdade, a gente tem muito boas intenções, sabe da preparação, da capacidade dos economistas, mas sabe também que as matérias foram desaparecendo. Essa matéria, em algumas faculdades, não é mais dada, ou se é dada, é como optativa. Então, nós temos duas frentes, né, Odilon, que também está contemplado pela comissão. Uma é a introdução, reintrodução ou melhoria da matéria na graduação. Então, isso nós vamos, em conversa com a Comissão de Educação e com a ANGE, né, que é a Associação Nacional de Cursos de Graduação em Economia, vai ser reintroduzido com uma ementa sobre o curso. E não só a ementa, como também, de alguma forma, nós vamos fazer uma requalificação ou qualificação de professores, que já são professores da universidade, mas queiram se dedicar a essa área. Se tiverem experiência pública, melhor ainda. Mas não é só isso. Nós temos muitos economistas formados no interior e que têm dificuldade até de mercado. Então, nós temos que partir também para uma pós-graduação em conjunto com alguma instituição de ensino que a gente já está procurando, para fazer uma pós-graduação lato sensu em cima disso, para que esses economistas possam atuar. Diretamente nas prefeituras, o Corecon teria dificuldade de investir, porque ele teria que o Corecon pode investir na melhoria do mercado de trabalho para os economistas. Agora, para quem é funcionário da prefeitura, a gente já teria certa dificuldade. Teríamos que fazer aquilo que nós vamos fazer, né, Odilon, com a Associação Paulista de Municípios e com a UVESP, que é a União de Vereadores do Estado de São Paulo. Teríamos que trabalhar em conjunto para que a gente pudesse ter o espaço do economista e o espaço do funcionário. Acho que, basicamente, são essas as coisas que entrariam, viu, Odilon? Eu só falei porque o Márcio tocou muito bem e era só para dizer as coisas que a gente já está pensando em fazer, né? Acho que é importante, o Pedro lembrou, que eu tinha esquecido, que nós estamos marcando uma reunião com o presidente da Associação dos Municípios do Estado de São Paulo e também a Associação dos Vereadores, para ver como é que a gente pode colaborar, disseminar essa ideia. Muito bom, Pedro, você ter lembrado. Bom, se não há mais perguntas, eu acho que a gente podia ir para o encerramento, tá? Eu sou um entusiasta dessa discussão, ela é central do ponto de vista dos interesses do povo brasileiro, tá certo? Eu acho que isso daí é fundamental. O Estado no Brasil, que é uma das questões, a questão do planejamento público foi postergado, deixado de lado, porque o Brasil deixou de planejar faz décadas. Eu sempre lembro que o último grande plano do Brasil foi o segundo PND, de 75 a 79. Depois, com o processo inflacionário, o Brasil ficou que nem um cachorro, correndo atrás do rabo para resolver o problema da inflação, e aí se perdeu essa visão aí. Tá? E também toda a questão do neoliberalismo, que acabou colocando que o Estado não serve para nada, quando é um equívoco. Lógico que o mercado tem um papel importante e o Estado também. Então, nós temos que voltar a colocar essas questões, debater. E eu acho que a nossa comissão, inclusive pela composição dela aí, o Adenauer, o Sérgio, a Salete e o Wellington, que tem uma experiência grande, dá para a gente fazer alguns cursos, implementar aí o desenvolvimento disso aí junto à nossa categoria. Então, eu queria agradecer aí a participação do Pedro. Posso fazer um adendo? Desculpa fazer um pouco mais tarde o adendo. Não, tudo bem, fica à vontade. É bem rápido. Boa noite a todos, né? Boa noite. Antes do seu encerramento final, só pegando a carona no que o Pedro falou, eventuais parcerias, eu pensaria, Pedro, incluir a Caixa Econômica Federal, não só porque ela está presente em grande parte dos municípios, né? Mas ela também tem costume de apoiar esse tipo de iniciativa. Eu tinha até pensado no SEBRAE, como eu fui gerente executivo do SEBRAE durante muitos anos, o SEBRAE tem estrutura até nos municípios principais, né, nos polos, que poderia até contribuir. Mas o objetivo do SEBRAE não, é sempre o empreendedorismo, não a economia do setor público. Então, eu descartaria qualquer parceria com o SEBRAE. Mas a Caixa já fez parceria com o SEBRAE, inclusive em outros projetos de empreendedorismo. Eu acho que a gente pode ter um canal, eu particularmente, quando sou um dos conselheiros da Caixa, poderia também
empenhar em ajudá-los, mas eu acho que a Caixa poderia, inclusive, financiar esse tipo de treinamento, quer seja dos funcionários da prefeitura, como também dos economistas da região, para que pudessem ter uma atividade ali, uma atividade extra, uma renda extra. Deixa eu aproveitar o que o José Paulo falou. A Caixa tem uma figura que chama-se Gerente Municipal de Contratos e Convênios. Eu exerci essa função como funcionário da prefeitura, mas a Caixa busca junto ao prefeito a nomear um gerente municipal de contratos e convênios. Eu fui várias vezes, em vários municípios eu fui essa figura. E é muito interessante, porque é quem vai cuidar dos contratos, né? Vai tramitar o contrato, vai acertar a viabilidade orçamentária do contrato, sabe? É uma figura muito interessante, né? E a gente tinha um processo de formação, de capacitação. Lá, a própria Caixa fornecia uma formação e de qualificação para a gente, né? É uma função super interessante, né? E que cabe muito bem para o economista, né? Eu acho que é muito interessante essa parceria com a Caixa, porque a Caixa ela tem muita dificuldade de implementar os seus projetos, né, nas prefeituras. Essa é uma dificuldade. Por exemplo, o PAC, o plano Eu acho que seria de extremo interesse da Caixa, Sérgio, até porque, na maioria dos municípios, grande parte do orçamento dos municípios passa pela própria Caixa. Então, e a Caixa não consegue. A boa gestão seria que eles teriam que ter um controle e monitoramento de algum programa nesse sentido, seria de interesse da própria Caixa. Os municípios não têm quadros para executar, né, os programas que a Caixa está financiando, né? E normalmente é para fazer o quê? Para planejar, para custear, levantar, orçamentar, né? E a prefeitura não tem. É muito interessante esse diálogo com a Caixa, viu? Muito interessante. Olha, pessoal, acho que são ideias importantes aí, que vocês podem até detalhar um pouco mais e mandar para a nossa comissão aí, para a gente aproveitar e a gente construindo um trabalho que está se desenvolvendo agora, mas a tendência é ele crescer cada vez mais pela própria necessidade aí dos municípios no país. Não só em São Paulo, mas no Brasil também, como o Pedro lembrou, os contatos que nós temos no Conselho Federal também desenvolver lá, porque o que a gente fizer aqui acaba tendo uma repercussão nacional. Então, pessoal, queria agradecer novamente aí a participação de todos, em especial do Pedro, dos colegas aí da nossa comissão, Adenauer e o Sérgio, e dos economistas aí, e o apoio do Júlio aí, de toda essa estrutura do Conselho. Muito obrigado aí a todos, um abraço aí para todo mundo. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Lembrando que essa live que nós estamos finalizando agora, ela será editada e publicada na TV Economista e ficará disponível para todos os economistas, para a sociedade em geral, para conhecer mais o trabalho e os planos da Comissão de Economia do Setor Público para o ano de 2022. Tá bom? Um abraço a todos, uma excelente noite.